Estamos no dia 1º de novembro de 1755 em Lisboa, Portugal. Esse dia era feriado, um dia de finados, que é um feriado católico, e as igrejas estavam lotadas. Às 9h40 da manhã, horário local, um terremoto de 9 pontos na escala Richter atingiu Lisboa. O terremoto durou entre 3 e 6 minutos, causando uma enorme destruição em Lisboa e nos arredores. Edifícios inteiros desabaram, ruas foram destruídas e milhares de pessoas ficaram presas nos escombros. Pouco depois do terremoto, várias ondas gigantescas, com até 20 metros de altura, atingiram a costa de Lisboa. O tsunami devastou o porto e o centro da cidade, arrastando navios e destroços para dentro da cidade. As ondas também afetaram outras áreas ao longo da costa atlântica, incluindo o norte da África e até o Caribe. Após o terremoto e o tsunami, incêndios começaram em várias partes da cidade. Esses incêndios, alimentados por velas e lâmpadas de óleo, estavam acesas devido às celebrações do Dia de Todos os Santos, queimaram por vários dias, destruindo o que restava de muitos edifícios. Estima-se que entre 30 mil e 50 mil pessoas tenham morrido em Lisboa, com milhares mais em outras partes de Portugal e além. Cerca de 85% dos edifícios de Lisboa foram destruídos, incluindo importantes marcos como o Palácio Real, a Ópera e inúmeras igrejas e bibliotecas. A destruição deixou dezenas de milhares de pessoas desabrigadas e a cidade em caos. Vendo isso, é perfeitamente compreensível que as pessoas perguntem: por que Deus deixou isso acontecer bem em um feriado e com as igrejas cheias? Onde estava Deus? A justiça divina é um tema central na Bíblia, abordado de diversas maneiras ao longo de suas páginas. Ela se refere à natureza justa de Deus e à sua ação em relação ao bem e ao mal, tanto no presente quanto no futuro. Essa noção está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e se manifesta de várias formas, incluindo julgamentos, recompensas, castigos e a própria obra de redenção por meio de Jesus Cristo. Esse conceito de justiça no Antigo Testamento, onde fala que a justiça divina é frequentemente associada à retidão moral e à conformidade com a lei de Deus. Deus é descrito como justo e reto, alguém que não tolera a iniquidade. Então, assim, por exemplo, se você ler lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 4, Deus é chamado de a rocha, cuja obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são juízo. Deus é verdade e não há nele injustiça, justo e reto ele é. Em Deuteronômio 32, quando ele fala que ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é verdade e não há nele injustiça, justo e reto ele é. Deus age como juiz supremo, recompensando os justos e punindo os ímpios, onde a justiça divina é vista nos julgamentos históricos, como por exemplo no relato do dilúvio, no livro de Gênesis, capítulo 6, ou a destruição de Sodoma e Gomorra, também em Gênesis, capítulo 19, e os castigos infligidos a Israel por sua desobediência, no livro dos Juízes, livro de Samuel, entre outros. Aliás, livros bem interessantes de vocês lerem. Esses eventos sublinham que a justiça de Deus não é apenas retributiva, mas também corretiva e restauradora. Eu falei no vídeo do Salmo, do Bom Pastor, onde quando o pastor pune uma ovelha que está fazendo bobagem, está saindo do rebanho, e essa punição é uma analogia para quando a vida também tenta nos corrigir.
A justiça divina também ela se expressa, por meio das alianças estabelecidas com o povo de Israel. As leis dadas a Moisés, especialmente os 10 mandamentos, servem como padrão de justiça para o povo escolhido. A observância dessas leis é vista como um caminho para viver em harmonia com a justiça divina. Deus promete bênçãos para a obediência e maldição para a desobediência. Isso a gente pode ler no livro do Deuteronômio, capítulo 28. E Jesus Cristo também como uma manifestação da justiça divina. No Novo Testamento, a justiça divina é plenamente revelada por meio de Jesus Cristo. Jesus é visto como o cumprimento da lei e dos profetas, né? Alguém que personifica a justiça de Deus. E por meio de sua vida, morte e ressurreição, Jesus trouxe uma nova dimensão à compreensão da justiça divina. Claro que ele pagou o preço pelos pecados da humanidade, como sabemos, né? Oferecendo redenção e reconciliação com Deus. No livro de Romanos, escrito por Paulo, né, no capítulo 3, então também eu já fiz um vídeo aqui sobre o livro de Romanos, que é um dos melhores livros da Bíblia, recomendo muito que vocês leiam. Lá diz: a quem Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça divina no Novo Testamento, ela está intimamente ligada à fé em Jesus Cristo. Paulo, em suas cartas, argumenta que a justificação pela fé, a justificação, a salvação, é pela fé, e é a maneira pela qual os crentes são declarados justos diante de Deus. Isso está no livro, na carta de Romanos, no capítulo 5. Isso significa que a justiça de Deus é imputada aos crentes não por obras, mas pela graça através da fé. E eu explico muito bem isso, na verdade não muito bem, né? Eu aprofundo isso no vídeo de Romanos, onde ele fala que não há nada que uma pessoa possa fazer para conseguir a justificação. Nada. Apenas a fé e pela graça de Deus é que é possível atingir essa justificação de Deus. No capítulo 5 de Romanos, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E também no juízo final, eu fiz aqui também um vídeo sobre Apocalipse, né, onde ele fala que a justiça divina também está plenamente revelada no fim dos tempos. O Novo Testamento fala do juízo final, onde todos serão julgados segundo as suas obras. No capítulo 20 de Apocalipse, isso está lá. Nesse dia, a justiça de Deus será manifesta de forma completa e definitiva, recompensando os justos com a vida eterna e punindo os ímpios com a condenação eterna. Um dos aspectos fundamentais da justiça divina é que ela está intrinsecamente ligada ao amor de Deus. Então, a justiça de Deus não é meramente punitiva, mas visa a restauração e a reconciliação com Deus. Deus, então, no relato bíblico, é paciente e misericordioso, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Essa combinação de justiça e amor é mais claramente vista na cruz, onde a justiça de Deus contra o pecado e seu amor pela humanidade acabam se encontrando. Também no livro 2 de Pedro, capítulo 3, ele fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é generoso para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Os livros de Pedro estão bem no finzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse. Então, a justiça divina na Bíblia é um tema, tem várias é um tema multifacetado, e ele abrange julgamentos, leis, redenção e a promessa de um juízo final. Desde o Antigo Testamento, com suas leis e julgamentos, até o Novo Testamento, com a obra redentora de Jesus Cristo,
A justiça de Deus é apresentada como perfeita, justa e amorosa. Ela não apenas pune o mal, mas também oferece um caminho de salvação e reconciliação para todos que buscam a fé com Deus. Tem uma passagem muito interessante no livro de Mateus, que traz uma parábola de Cristo que trata dessa questão da justiça divina. Está no capítulo 20. É a parábola do dono da vinha e os trabalhadores. O que diz a parábola? Eu separei aqui para ler literalmente o que está na Bíblia. Então ele fala, Mateus, relata a parábola que Cristo contou. Ele fala assim: o reino de Deus é como um administrador de uma propriedade rural que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. O que, aliás, é bem comum até os dias de hoje. Então, um proprietário de uma área precisa de trabalhadores e ele procura esses trabalhadores, vai até a praça do vilarejo e lá tem as pessoas que estão lá sentadas esperando algum trabalho. Nessa época, essa praça aí era o LinkedIn. Então, as pessoas ficam lá oferecendo sua mão de obra e esperam alguém passar para contratá-los, por períodos, pelo dia, enfim. Então, nessa parábola, Jesus conta que um proprietário de uma vinha passou lá e falou se eles não queriam trabalhar na vinha. Eles concordaram e receberam uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, esse mesmo administrador da vinha viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. E ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo. E assim foram. E o administrador fez a mesma coisa por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas da tarde, ele saiu e ainda encontrou homens desocupados. Perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? E eles falaram: bom, porque ninguém nos contratou. Então, o administrador da vinha os contratou também para trabalhar naquele dia. Quando o expediente terminou, por volta das 6 horas, o proprietário da vinha instruiu o capataz que os contratou: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Bom, os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiros viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, e trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. E o proprietário da vinha disse: amigo, não foi injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue o seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que eu não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está mais uma vez a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos terminando em primeiro. Essa é aquela frase já que é bem conhecida por todos. Então vamos repassar. Um proprietário de uma vinha precisava de pessoas para trabalhar, vai até a praça bem cedo e contrata alguns trabalhadores. Aí ele volta às 9 da manhã, no mesmo local, contrata outros, volta ao meio-dia, contrata outros, volta às 3 da tarde, contrata outros, e volta às 5 da tarde e contrata outros. No final do dia às 6 horas, o dono da vinha fala para o seu capataz pagar os trabalhadores, começando pelos últimos, E ele paga a mesma coisa para todos. Os que começaram a trabalhar cedo falaram: pô, peraí, eu trabalhei o dia inteiro e esses que trabalharam 1 hora vão ganhar a mesma coisa que eu? E é interessante que o dono da vinha fala: mas peraí, eu te contratei para trabalhar o dia todo. Contratou? Contratou. Eu te prometi, nós acertamos o preço, que era uma moeda de prata, e você aceitou, não foi? Foi. E você recebeu, não recebeu? Recebi. Então o que você está reclamando? Não, mas ele trabalhou menos. Mas espera aí, isso não tem nada a ver com você. Eu, dono da vinha, resolvi pagar igual para todo mundo. O que você tem a ver com a minha generosidade?
Mas o que essa parábola escrita há 2000 anos nos conta? Ela nos conta como é o reino de Deus. Mas esse reino de Deus é injusto? Afinal, quem trabalhou mais tempo deveria receber mais, certo? E a gente sabe quando a cultura e os hábitos estão tão arraigados no nosso cérebro que sequer a gente enxerga outra possibilidade que não a que pensamos. A nossa forma de pensar baliza os nossos pensamentos e, por consequência, as nossas ações. Os nossos pensamentos podem ser uma prisão que construímos ao longo do tempo e que jogamos a chave fora. Então, assim, é muito difícil sairmos dessa prisão. A gente precisa de um novo modelo mental. Por vezes, os nossos pensamentos criam realidades que não necessariamente têm a ver com a realidade da vida, ainda mais com a vida que Deus tenta nos ensinar ao longo dos séculos. Esses pensamentos, por vezes, também criam utopias em que passamos a acreditar. Então vamos ver, por exemplo, aqui o mundo das ideologias políticas. A esquerda vive da utopia da igualdade, onde quer que todas as pessoas sejam iguais, sendo que as pessoas nunca foram e nunca serão iguais. Então é uma utopia querer isso. Já o espectro da direita prega uma outra utopia, que é a da meritocracia. Ou seja, as pessoas devem ser colocadas em ambientes de iguais condições e que prosperem melhor. Mas o que acontece é que em um país tão desigual quanto o Brasil, a base já começa contaminada com a impossibilidade de competirem nas mesmas condições. Então, assim, dependendo do que você acredita, essas visões terão maior ou menor influência em sua vida. O que eu vejo mais útil para discutir no sistema bíblico em questão sobre a justiça divina, eu acho que é melhor a gente nos apoiar no aspecto da meritocracia, para entendermos melhor essa parada. Os religiosos da época de Cristo, quando entraram em contato com a palavra de Deus, ou seja, com a lei divina, se apoiaram nesses ensinamentos para criarem a sua própria justiça, que não tem nada a ver com a justiça divina, claro. Ou seja, esse conteúdo, todo esse conteúdo, serviu como um palanque para os religiosos. Por isso o confronto deles com Jesus no Novo Testamento. Fica muito claro que a mensagem de Jesus impactou fortemente as pessoas que estavam fora desse círculo de influência religiosa. Com isso, aqueles religiosos se fecharam em si mesmos e começaram a ter uma atitude agressiva contra Cristo. O problema passa a ser quando começamos a olhar para a vida a partir do ponto de referência do ser humano, que quer explicar a vida sob uma perspectiva limitada e temporal das pessoas, e não de acordo com Deus. Assim que receberam esses ensinamentos divinos, os religiosos passaram a usar isso como forma de demonstrar como eles tinham conhecimento sobre isso e como eles eram tão capacitados, usando essas diretrizes como uma forma de fazer justiça própria. Sabe aquela pessoa que só consegue pensar e falar sobre si mesma? Por isso que algumas pessoas religiosas passam a ser pessoas insuportáveis, porque querem se passar por pessoas perfeitas e virtuosas diante de Deus. Vamos entender qual é o nosso lugar no universo, compreendendo essa linda parábola. Claro está que o dono da vinha é Deus. Quando ele sai para buscar trabalhadores na praça, que era, como eu falei, o LinkedIn do mundo antigo, as pessoas ficavam lá esperando então alguém chamar para algum trabalho. A vinha significa o reino do céu, e os trabalhadores largados e sozinhos na praça somos todos nós. Deus nos chama para o seu reino, ou seja, ninguém consegue ir para a vinha sozinho. Se Deus não chama, ninguém entra. Apenas Deus, que é o dono do lugar, é que pode colocar as pessoas em seu reino, por sua graça. Não há nada que alguém possa fazer que garanta o acesso à vinha. Nada. E isto é um tema muito forte, um dos pilares principais dos ensinamentos do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo. Então, uma vez que a pessoa trabalhou muito em sua visão estreita e limitada, passa a imaginar que tem mais direito de receber o benefício de Deus do que o outro, que acabou de chegar, que é a história dos trabalhadores da vida,
é quando Cristo mostra que o reino do céu é diferente do mundo dos homens. O acesso ao reino do céu não vem pela meritocracia. Isso é um tema fundamental para quem quer entender a Bíblia. Um religioso ou qualquer outro ser humano não podem fazer nada a respeito, dado que apenas pela graça divina que o acesso ao reino do céu é garantido. Então, se uma pessoa fala, não, mas eu quero garantir meu espaço no reino do céu, o que eu posso fazer? Resposta, absolutamente nada. Não há nada que qualquer ser humano possa fazer, nada. O acesso ao reino do céu, segundo o que está na Bíblia, vem pela graça e misericórdia de Deus. E no Novo Testamento vem pela graça e misericórdia de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Se houvesse a meritocracia no reino do céu, Deus ficaria devedor dos seres humanos, que em sua visão se dedicaram mais ao longo da vida, ou no caso da parábola, começaram a trabalhar mais cedo. E isso é interessante, porque uma pessoa que já está no reino do céu, vou imaginar, uma pessoa se dedicou a vida inteira, fez tudo certo, só que está no reino do céu. Né? Aí uma pessoa que passou uma vida de devassidão aos, 70 anos, se converteu, tudo sozinho, tá beleza, e Deus dá, franquia o acesso a ele também ao reino do céu. Essa pessoa que está lá há muito tempo, que se dedicou, foi um bom religioso, assim, não deveria reclamar, né, dessa outra pessoa que acabou de chegar, porque ele recebeu a graça de Deus, assim como a pessoa que acabou de chegar. Se essa visão prevalecesse, a autorização de entrada no reino do céu deixaria de ser Deus e passaria a ser, né, esses homens arrogantes e pretensiosos que pensam ter a chave do reino do céu. O que um religioso gostaria de receber a mais no reino do céu do que alguém que recebeu a graça divina mais tarde? Eles queriam um espaço VIP, com pulseirinha e champanhe no camarote? Né? O que a parábola quer nos ensinar é que o reino de Deus é diferente do reino dos homens, que só temos acesso mediante a graça divina e que todos podem fazer parte da salvação de Deus, mesmo que chegam depois. E é isso que Cristo conta na parábola. Só que é difícil de entender mesmo hoje, imagina na época. E assim, se alguém não explica essa parábola para a gente, lembra num livro escrito há 2000 anos, a gente também fica na dúvida. Né? E é interessante notar que essa parábola diz exatamente a mesma coisa da outra parábola, a do filho pródigo, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, assista lá se puder, acho que é um dos primeiros vídeos que eu fiz. Né? É a mesma situação. Quem assistiu, quem conhece, né? É um dos filhos que é a herança do pai em vida, o pai divide lá, tal, dá a parte dele, ele vai embora e gasta tudo em farra. Né? E quando o dinheiro acaba, ele não tem onde morar, vai morar de favor junto com os porcos, tal, e ele se arrepende e volta para a casa do pai, querendo ser um funcionário do pai. E o pai o recebe com uma festa, tal, fica feliz da vida. O irmão dele, o filho mais velho, que ficou trabalhando com o pai, quando vê essa situação, se revolta e não aceita que seu irmão seja recebido dessa forma. Ou seja, ele quer decidir quem merece entrar no reino do céu, tomando o lugar de Deus. Então, assim, mesmo contando essas parábolas, as pessoas da época de Cristo não entenderam como funcionava o reino do céu, como funciona o reino do céu. E aparentemente até hoje não entenderam ainda. Então, resumindo, Deus não trabalha com o princípio meritório do ser humano. Por isso que podemos pensar que a justiça divina é falha. Quando acontece algo muito ruim com a gente, é comum a gente perguntar onde está Deus. Mas quando recebemos coisas boas da vida, nunca pensamos, Deus, mande essa coisa boa para outra pessoa que mora lá na Mongólia, porque ele precisa mais do que eu. Então, quando perguntamos onde está Deus num edifício, eu acredito que ele está no mesmo lugar. Quando a gente recebe uma dádiva da vida, quando a gente é agraciado com alguma coisa, quando chove na nossa horta, Deus está no mesmo lugar. Ou seja, Deus está bem aí do seu lado, mesmo quando nos esquecemos dele. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.